aí mais ou menos uns 10 minutos. Aí se você quiser, você pode ir tomar água e depois voltar, tá ok? Que a gente começa. Tá ok. Tá ok. Tá mesmo? Eu não sei quanto a você, mas eu costumo me impressionar com a inteligência e autonomia de máquinas que fazem parte do nosso dia a dia. Em pensar que num futuro próximo, máquinas de lavar, micro-ondas, smartphones, sistemas de segurança, caixas eletrônicos estarão todos conectados e cada vez mais automatizados. Dá para imaginar o impacto que a mecatrônica tem sobre grandes processos industriais. Esses cérebros informatizados otimizam a produção, a qualidade e o funcionamento de sistemas variados. Mas é fundamental dizer, esses cérebros eletrônicos só existem graças ao empenho humano. Os processos industriais hoje acontecem graças a sistemas mecatrônicos, que integram as tecnologias de mecânica, eletrônica e computação, visando a automação de equipamentos e processos manufaturados. Por trás disso estão os tecnólogos em mecatrônica industrial, profissionais com graduação superior, atuantes em toda a indústria. Da produção metal-mecânica às áreas da aeronáutica, alimentos e também em empresas químicas e de desenvolvimento de projetos tecnológicos. Nossa viagem por esse universo começa em Diadema, São Paulo, aqui na Yaskawa Motomen, empresa especializada na fabricação e na customização de robôs para a indústria. O Gustavo, gerente de engenharia, me explicou como é o dia a dia dos tecnólogos de mecatrônica industrial aqui na Yaskawa. Qual é a importância da mecatrônica para o desenvolvimento industrial? Você consegue reduzir custo de produção, sendo mais competitivo, tendo maior qualidade. Você diminui a possibilidade de ter lesões por trabalho repetitivo, etc. Então você dá qualidade para as pessoas, dá qualidade para o seu produto e te torna uma empresa competitiva no mercado. E nesse setor, Gustavo, aonde o tecnólogo em mecatrônica industrial poderia se inserir? Ele é responsável pela criação, né, pelo desenvolvimento dessa solução. A Jéssica, ela é estudante de tecnologia mecatrônica industrial. Tudo bom, Jéssica? O que você está fazendo aqui? Bom, eu estou fazendo a simulação de um dispositivo. Estou verificando todos os movimentos do robô. E qual é a sua função aqui na empresa? Eu sou desenhista. Desenhista? Isso. Obrigada, Jéssica. Vou deixar você trabalhar. Com licença. Todos os nossos projetos são customizados. Então, cada célula dessa que você está vendo aqui, ele segue os padrões que o cliente nos exige, necessários para atender as expectativas de produção dele. Aqui nós temos uma célula, por exemplo, uma célula de usinagem. De usinagem de rack, de bagageiro de carro. Tá? Ah, sim. Rack de bagageiro de carro ali em cima. Exatamente. Tá? Então, o robô ele tem uma fresa nele, que a gente consegue fazer aqui é usinar toda a furação e corte das ponteiras. Tá? E aí a importância do tecnólogo como um profissional responsável para desenvolver a solução, como também responsável por adaptar novas peças ao sistema que foi elaborado por os profissionais. Esse sistema aqui vai ser um sistema um pouco diferente, é um sistema de solda a ponto. Os robôs manipulam pinças de solda por resistência, né, solda a ponto. E essa célula, ela tem um conceito que a gente chama de tempo coberto, né, que é enquanto o operador ele faz a carga e descarga do lado de lá da mesa, os robôs eles ficam do lado de cá soldando as peças. Quando eles param de soldar, a mesa gira e o operador faz a descarga enquanto os robôs soldam de novo. Então os robôs nunca param, estão sempre produzindo. Muito interessante, né, Gustavo? A variedade de coisas que um robô pode fazer, né? Tanto vários tipos de indústria, como também vários tipos de movimento, como vários tipos de peça, processo. Se você gosta de tecnologia, de ciências exatas e de criar soluções em equipe, posso apostar que a mecatrônica industrial despertou seu interesse, não é mesmo? A
formação de um tecnólogo em mecatrônica industrial envolve teoria, tecnologia e trabalho prático. Aqui no Senai Cimatec, em Salvador, os robôs não são personagens de filmes. Eles estão presentes nas salas de aula. O tecnólogo tem um papel fundamental para a aplicação da tecnologia, para que ela seja efetivamente utilizada na nossa indústria, para que aumente a produtividade dela, ou seja, associar o conhecimento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico à atividade humana. Para entender um pouco mais sobre o curso de tecnólogo em mecatrônica, eu fui conversar com o professor Oberdan. Oberdan, me fala onde a gente está. A gente está na Faculdade de Tecnologia do Senai Cimatec, onde a gente oferta os cursos de tecnologia com foco no nosso curso tecnológico de mecatrônica. E esses alunos que vêm procurar o curso? A grande maioria, eles têm muita facilidade nas competências voltadas para física, matemática, computação, eletrônica. Com licença, professora. Tudo bom? Aqui é um laboratório nosso de sistemas mecatrônicos, onde os alunos têm a oportunidade de antecipadamente vivenciar algumas práticas que eles terão na vida real, na indústria. Então, por exemplo, a gente tem robôs industriais, temos inversores de frequências, motores, esteiras. Então, a gente procura dinamizar bastante o curso para que eles possam se adaptar a diferentes situações que eles vão encontrar na indústria. Eles já saem treinados, então já estão aptos a exercer a profissão. Então, não tem Por isso a importância de um curso que tenha, como você disse, a maior parte prática. Prática. Sempre gostei muito de robótica desde pequeno. Gostava de lidar com essas coisas, de pesquisar sobre essa área. Quando eu descobri o curso de mecatrônica aqui no Senai, para mim foi uma grande oportunidade. Realizei meu sonho, na verdade, quando entrei aqui e conheci todo esse espaço aqui do Senai, toda essa infraestrutura que tem aqui dentro. Esses alunos não deixaram a menor dúvida de que logo, logo estarão integrados ao mercado de trabalho, se dedicando a novos projetos e tecnologias. O engenheiro Glaucio, da Ford, conversou comigo sobre a importância do tecnólogo em mecatrônica industrial em uma montadora de veículos. Glaucio, o que leva uma pessoa a escolher trabalhar com mecatrônica? Flávio, acho que basicamente é o interesse pela tecnologia, de ver como as coisas funcionam, os dispositivos eletrônicos. Eu acho que esse interesse, essa sede pela tecnologia é o principal fator que leva uma pessoa a escolher a mecatrônica como profissão, assim como estilo de vida. Então, Flávia, aqui começa todo o nosso processo produtivo. A gente vai ver um pouquinho das nossas máquinas em ação e o papel da mecatrônica. Todo esse cenário que a gente está vendo, todo esse contexto, é pura mecatrônica. A gente está vendo os atuadores mecânicos, que são os robôs, e o que eles estão fazendo? Nesse caso aqui, eles estão aplicando os pontos de solda. É um programa de computador, onde o tecnólogo vai ser responsável pela elaboração desse algoritmo. A gente está vendo alguns painéis de porta e esse robô ele tem uma precisão gigantesca para a aplicação do sealer anti-flutter, que é basicamente um material que quando ele vai para o forno da pintura ele expande e ele evita a vibração do painel de porta. É como se fosse também uma espuma, né? Exatamente, você usou o termo certo. A gente vê ali aquela caixinha escura, ela é um CLP, um controlador lógico programado. É como se fosse o cérebro dessa máquina toda, que ele é que comanda todas as ações. Isso. Ele recebe informações do computador central, através de rede de computadores, que ele vai distribuir para essa célula que a gente está vendo. E a gente tem aqui 3 caixinhas, que são os inversores de frequência. Então, o CLP seria o cérebro, e esse aqui, os executores desse cérebro. Exatamente.
Aqui a gente está vendo soldar toda a parte de lateral, teto do carro, aquela união do underbody que a gente chama, que é o assoalho do carro, com todas as outras partes, está acontecendo aqui. Então ele chega lá só encaixado. Só encaixado. E quando terminar lá, ele está todo fixo. Todo fixo. E aí quando sai daqui, o que acontece? Ele vai sofrer uma pintura e depois ele vai para a montagem final, onde ele vai receber as portas, o vidro, o motor, o painel. Eu não sei se você está vendo, mas tem um códigozinho de barra. Sim. Esse código de barra, você sabe aquele sisteminha que tem nas lojas de hambúrguer, que você faz o seu pedido e que aparece na tela? Sim. Isso é disparado para todos os nossos parceiros. Então o carro passa ali, a câmera lê esse código de barra e aí todos os setores que vão ainda acrescentar alguma coisa no carro já ficam sabendo a motorização, se ele vai ser um carro a gasolina, se ele vai ser um carro a diesel, se ele é um motor 1.0, 1.5. Como você pode ver agora, a gente já tem o nosso produto final pronto para ir para a mão do consumidor. Como a gente estava acostumado já a ver, né? Cheiro de carro novo. E agora esses carros aqui eles vão seguir para os nossos departamentos de teste, onde a gente vai ter muita interação com o profissional de mecatrônica, com os tecnólogos, engenheiros. Essa profissão ainda tem muito o que evoluir. Você sabe que você vai dormir um dia e acordar no outro com uma coisa totalmente nova para se fazer. Porque assim, um sistema automatizado, você sempre pode afinar, deixar ele de uma forma mais sutil. Hoje viajamos pelo mundo da mecatrônica, uma das áreas mais tecnológicas da indústria. Assim, ficou fácil de entender por que os profissionais da área são tão apaixonados pelo que fazem. Afinal, o dia a dia deles é realmente instigante. Eu vejo você no próximo programa com mais uma profissão do futuro. Até breve, hein? Boa noite, estão me ouvindo? Sim, professor. Beleza. Seguinte, pessoal, antes de nós começarmos, eu queria ver com vocês... Desculpa, Renato. Eu queria ver com vocês como que foi o momento presencial sábado passado. Ou porque não teve, por causa do feriado. Eu não quero. Eu acho que semana passada não teve não, professor. Teve o retrasado. Por causa do feriado, é isso mesmo, né? O retrasado eu não fui não. Eu acho que o pessoal aí foi. Eu acho que porque não teve por causa da questão do feriado. Então é o seguinte, pessoal. Nesse próximo encontro que vocês vão ter, vai ser referente ao vídeo que eu falei sobre instalação. Eu falei um pouquinho sobre luminotécnica, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre motores elétricos também, que vai ser condizente a esse momento presencial que vocês vão ver com a Jenny, tá? E o de semana que vem também, que vai dar no dia 18, tá? Então ela vai pegar o momento presencial de sábado agora, dia 11 e dia 18, concernente a esses dois conteúdos que eu vou passar aqui. Aí o que acontece? No dia 18, vai ser praticamente... Dia 18 não, dia 15, vai ser praticamente a nossa penúltima aula, né, de conteúdo. Que eu vou falar algumas coisas de normas, eu quero ver se eu falo sobre isso. E aí, dia 22 eu encerro. Nos dias seguintes, tá? Se eu conseguir encerrar até o dia 22, eu vou estar aqui normal somente para tirar dúvidas de vocês concernentes às disciplinas, tá? E outro ponto em questão, com relação às atividades, eu deixei um vídeo lá de dica para como você tem que montar um quadro para ligar uma motobomba, tá? Do jeito que eu quero que vocês façam. Quem quiser, já pode dar uma olhada, tá? E já ir me entregando para não deixar para a última hora, tá bom? Ô, pessoal, professor, podemos... Sim, pois não, pode falar. aquele conteúdo lá que vale nota, eu estou estudando ele, eu estou estudando aos poucos. A nota Sim. dele vai ser só contabilizada no final, é?
Você fala qual? Do sistema de iluminação? Isso, porque tem um conteúdo lá, acho que vale 100 pontos, eu acho. Fora as atividades, né? Peraí, eu não entendi. Você quer me dizer que se vale ponto o conteúdo? Não, porque lá no site ele vale 100 pontos o conteúdo. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só ver um negócio aqui. Aí tem a atividade número 1, SAP 1. Esse e aqui que SAP você 2. fala. Daqui de vocês, né? Isso. Aí você tá falando dessa SAP aqui. Das SAPs. Sim, isso daí tudo bem, mas tem outro, professor, que é o conteúdo que ele, para mim, ele aparece 100 pontos. É o Aonde que conteúdo. aparece para você? Você fala nesse aqui, conteúdo do curso? Uhum. Bota aí. Aonde que aparece 100 pontos aqui para você? Bota aqui, ó, aqui no site de notas da disciplina. Aparece para o senhor, não? Não, para mim não. Aqui aparece para mim. Deixa eu compartilhar aqui. Tá, compartilha aí que eu vou te descompartilhar aqui, peraí. Pode compartilhar aí com a tela. Mas eu acho que eles não vêm antes do Natal, porque as irmandades vêm para aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, painel de notas. Sim. Esse aqui, ó. Não. Esse aí é o que acontece. Quando fala de 0 a 100, é a porcentagem que ele tem, tá? Ou seja, o curso, o total do curso, ele vale 100 pontos. Ou seja, 49 comigo e 100 aqui, entendeu? Então, quando fala aí de 0 a 100, significa que você tem 51 pontos para conseguir presencialmente e 49 aqui comigo. E aí a nota vai variar que você tirar de 0 a 100, o que você for fazendo de conteúdo nas duas dimensões, tanto presencial como aqui comigo, tá? Ah, entendi, Entendeu? entendi. Valeu. É isso que significa, tá? Tá bom. Então, beleza, vamos começar aqui, pessoal. Peço a quem tiver com o microfone habilitado, desabilite, para o nome da ECO, tá? E vamos começar aqui. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre motores elétricos, tá? E ele vai estar em comum acordo também com o que vocês vão ver já no momento presencial de sábado agora e de sábado que vem. Tá bom? Então vamos começar. Motores elétricos. Eu tenho, em grande parte, em suma, na verdade, em resumo, pessoal, desabilita o microfone para mim, por gentileza. É porque dá eco aqui para mim. Obrigado. Seguinte, em suma, existem dois tipos de motores elétricos que nós temos dentro da indústria. Nós temos os motores de corrente contínua e os motores de corrente, o quê? Alternada. Pois muito bem. O que acontece? Em cada parte da indústria, eu tenho determinadas demandas que vão me exigir ou motores de corrente alternada ou motores de corrente contínua. Por exemplo, nesse vídeo que vocês acabaram de ver, com relação à montagem de carros, a esteira, quando ela está levando o produto, por exemplo, ela precisa funcionar a partir de um motor de corrente contínua, certo? Ventiladores, exaustores dentro da indústria também são submetidos e trabalham a partir de motores de corrente o quê? Contínua. Então, tudo isso demanda o quê? A especialidade da ação que você vai trabalhar dentro da indústria. Então, venha comigo. Motores de corrente contínua. Os motores de corrente contínua, eles têm uma grande vantagem. Você pode mudar o seu torque juntamente com a sua velocidade. Então, de início, o torque, ou o que nós chamamos de conjugado,
ele é muito elevado. Lembrando que torque é igual a força vezes o momento ou a distância do braço de alavanca, ok? No caso de um motor, essa distância seria o quê? A parte interna, que seria o estator, ok? Onde há rotação devido à variação de um fluxo eletromagnético. Pois muito bem. A variação nesses motores, ela é medida principalmente pela variação do fluxo magnético no entreferro. O que é entreferro? É a parte existente entre a máquina, aqui em cima é a máquina, e aqui aonde circula o ar livre, aonde entra o que? As correntes de ar, aonde está exposto aqui fora, juntamente com a redução da corrente de campo. Pois muito bem. O que acontece nisso tudo? Além dos meus motores de corrente alternada, os meus motores de corrente contínua, eles são classificados quanto à sua tensão, que vão ser alimentados, como também digamos assim, as ações que nós vamos empregá-los e podemos utilizá-los dentro da indústria. Então, de primeira, nós temos os motores do tipo shunt. Eles são muito empregados quando o torque e o tempo de aceleração não são bruscos, ou seja, são de cunho mais suave. Por exemplo, eu vou mostrar isso aqui a partir de um gráfico. Tem aqui. Eu tenho isso aqui. Espessura, beleza. O que acontece? Como cargas elétricas em movimento geram campos elétricos e também campos magnéticos, o que acontece? A velocidade interna de um motor, ela também vai variar. Esse motor, ele pode começar de uma maneira muito brusca e aos poucos ir normalizando a sua velocidade e, consequentemente, o torque é medido em newtons vezes metro. E a sua velocidade de rotação em RPM. Então, motores, eles têm o quê? Essa característica de corrente contínua. Ou então, ele pode começar de uma maneira mais suave e depois sua velocidade aumenta até que ele chega a um certo patamar que ela mantém-se o quê? Constante. Pois muito bem. Os motores desse tipo shunt, o seu torque é diretamente proporcional à corrente que lhe é o quê? Absorvida. Por quê, professor? Por um simples motivo. Corrente, como vocês sabem, é fluxo de carga, ou seja, variação de carga, corrente elétrica, é variação de carga dividido pela variação do tempo. Pois muito bem. O que acontece? Quando eu alimento o motor, eu gero nesse motor o que nós temos de início, ou então a curva de funcionamento que nós chamamos de esterese. E o que é esterese? A esterese de um motor, ela é nada mais, nada menos do que uma curva que determina o seu funcionamento, onde ela é desenhada mais ou menos dessa forma. Onde eu tenho velocidade com torque com velocidade. Muito bem. Velocidade angular. Ômega. Pois bem, o motor, ele liga, então ele vai ter um torque ascendente, com uma velocidade ascendente, até o momento que ele chega ao torque máximo e vai fazendo o recuo.
Muito bem. O que acontece? Dentro de uma máquina elétrica, seja ela motor, gerador, ou o que for que tenha variação de fluxo eletromagnético, eu tenho a corrente que esse motor vai absorver para o seu funcionamento, mas eu vou ter também as chamadas correntes de fuga, ou I de fuga. Vamos de corrente de fuga, que também é chamada nos livros, na nomenclatura, de correntes de Foucault. Correntes de Foucault. O que acontece? Se eu não aterro muito bem o meu equipamento, se eu não tenho um sistema de aterramento devidamente apropriado e também devidamente equacionado para o fator de carga que aquela indústria ou aquele motor ou aquele maquinário vai me consumir, o que acontece? Eu aumento as minhas correntes de fuga ou correntes que vão fazer o quê? Que vão degradar a curva de esterese ou modificar a curva de esterese. Se ela aqui é vista como ideal, então ele pode vir aqui e aumentar o momento de partida. O torque máximo, ele não é atingido, vai ter uma demora muito maior para recuo, aonde eu estou traçando, até voltar ao patamar o quê? De início. Pois muito bem. Essas correntes de fuga ou correntes de Foucault, elas também proporcionam um desgaste do material. Professor, a corrente normal também provoca. Provoca? Sim. Mas, quando eu tenho essas correntes de fuga, elas vão ao encontro do material, elas aceleram também a disposição e também o fluxo de íons existentes no material, e quando ela não trabalha da maneira correta, onde eu tenho uma excelente velocidade já pré-determinada, e um torque também já no parâmetro ótimo, ou seja, considerado mais próximo possível do ideal, essa curva ela pode acentuar dessa forma, ou de uma forma talvez pior, perdão, e que pode causar problemas ao meu equipamento e pode acelerar o desgaste, ok? Então, dentro da indústria, você tem que estar sempre atento com relação a isso. Tanto com motores de corrente contínua, como motores de corrente o quê? Alternada. Então, outras classificações que nós temos de motores de corrente contínua são os motores do tipo série. Neste motor do tipo série, a velocidade ela varia de acordo com a carga. Se eu aumento a carga, a minha velocidade vai aumentar. Se eu diminuo meu fator de carga, então o meu torque vai diminuir e, consequentemente, o quê? A minha velocidade também vai diminuir. Eles são muito utilizados em guindastes, compressores, pontes rolantes, aquelas que nós vemos em shoppings, tudo mais, entre outros, certo? Por quê? Eu não preciso de um torque muito elevado, tá? Ele pode ser facilmente controlado, mas depois que esse torque já é controlado, a velocidade permanece constante. Perceba, quando que uma ponte rolante, a energia dela acaba, ela freia já o quê? Bruscamente, tá ok? Ela não freia uma maior suavidez, por assim dizer. Os motores do tipo coponto são motores também de corrente contínua. Contudo, a sua corrente de partida ela é mais elevada e faz com que a sua velocidade de operação se torne praticamente constante. Okay? Então, são muito utilizados em calandras, bombas alternativas e em processos em que o seu torque inicial não seja muito elevado e sua velocidade ela tem que ser o quê? Constante. Esses motores do tipo compounds, nós podemos utilizar eles em linhas de montagem dentro da indústria. Fisicamente falando, os motores e as máquinas elétricas, elas funcionam a partir da lei da indução de Faraday.
O que que significa essa lei equacionalmente? Significa o seguinte, que a força eletromotriz gerada, ela ocorre o seu funcionamento a partir da variação do fluxo magnético em função do tempo, mas ela tem ação contrária devido ao quê? Ao número de espiras que eu tenho dentro daquela máquina. Então, para mostrar isso, eu vou mostrar para vocês como que funciona isso na prática através de um simulador. Só um instantinho que eu vou abrir aqui. Ver se eu acho que... Achei. Deixa-me abrir aqui. Achei. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Sim ou não? Estão vendo minha tela? Tá vendo? Espera aí. Vocês estão vendo minha tela? Agora vai dar. Sim, agora sim, Tá professor. vendo, né? Beleza. O que que acontece? Eu tenho aqui uma lâmpada, eu tenho um ímã que gera um campo magnético, onde sempre vai ter o quê? Norte e sul, e ímãs não são divisíveis. Sempre que você for dividir um ímã, ele sempre vai aparecer um polo norte e um polo sul. Eu vou colocar aqui um voltímetro e eu vou aqui mostrar para vocês como que funciona. As linhas de campo que vocês estão vendo aqui são nada mais, nada menos do que a representação do que um campo magnético faz ao redor de um material que é magnético também. Os materiais magnéticos, como vocês estão vendo o ímã, eles são divididos em 3 classes: paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Ok? Então, olha o que que acontece. Eu tenho um ímã e eu tenho aqui a minha espira. A lei de Faraday diz o seguinte: se eu tenho um ímã que tem um campo magnético aqui, circulante, se eu aproximo de uma espira, o que acontece? Eu vou variar, perceba agora o voltímetro, eu vou variar a minha tensão e isso faz com que gere cargas, ou seja, isso está fazendo com que a lâmpada acenda por um determinado momento. Eu estou variando a minha voltagem, tanto para o polo positivo como para o polo negativo. Agora perceba, se eu chego na extremidade máxima da minha bobina, que no caso aqui é a minha espiral, o que que acontece? O brilho da lâmpada, ela fica o quê? Máximo, ok? E a mesma coisa com o número de espiras. O que que significa dizer? Que quanto maior o número de espiras, maior vai ser o quê? A força eletromotriz que vai ser gerada e também vai o quê? Vai me proporcionar maior carga para a minha máquina. Então, no caso de um motor, pessoal, o que que acontece? Você vai energizar, aqui é energizado a bobina, que no caso aqui é a espiral, vai haver um campo elétrico aqui em volta e o estator, ele vai indo, vai voltando numa velocidade impressionante. Quando isso acontece, ou seja, está variando a minha tensão nessa máquina. Ou seja, eu estou fazendo com que haja acúmulo de quê? De carga sendo variado naquela, naquela máquina. Então, a lei de Faraday, ela simplesmente prova esse tipo de funcionamento. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver, achei. Isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Com relação ao eletromagnetismo. Eu acho que esse aqui não vai dar. Deixa eu ver se ele vai dar.
Eu acho que esse aqui não vai dar. Deixa eu ver. Veja, olha só. Vocês estão vendo um ímã. Tudo isso aqui em volta nada mais é do que um campo magnético que está em redor. Agora perceba, a minha bússola, ela tem o quê? O polo norte em vermelho e o polo sul em branco. Quando eu chego perto do polo sul, a minha ponta, ou seja, a minha bússola de ponta polo norte, ela fica mais o quê? Atraída pelo polo sul. Quando eu vou em direção ao polo norte, esse princípio se inverte, dizendo o seguinte, meu caro, para tudo isso, eu tenho o quê? Eu tenho um ímã, que é um material já polarizado, e tenho também essa polarização feita o quê? Em máquinas elétricas. Ok? Essa polarização que acontece é o que gera os campos eletromagnéticos. E perceba, quanto mais longe da intensidade do campo, menos a bússola vai girar com maior velocidade. Ela gira com uma velocidade o quê? Menor. Mas, se eu pego essa bússola e giro numa intensidade ou numa área com uma intensidade maior, ela vai variar também com uma intensidade também maior. Ok? Então, a lei de Faraday, em resumo, é isso. Todas as vezes que tem um campo eletromagnético, eu tenho uma ação contrária a ele. Ou seja, se há princípio de variação de campo elétrico, nesse caso, é devido ao quê? A minha variação de campo magnético. Por isso, esse N. Por isso que todas as vezes que eu aproximava com o íon, com o ímã, perdão, a lâmpada acendia. E quando eu chegava para trás, ela o quê? Apagava. Então, esse menos é referente a isso. Internamente, o meu motor ele tem esse tipo de estrutura. Ele vai receber corrente elétrica através de um comutador. O comutador vai passar e vai energizar aqui essa espira, que vai rotacionar, e com essa rotação vai ser gerado um campo magnético, que nós chamamos de B. Tá? Então, depois disso, todas as vezes que for rotacionado, vai ser gerado o torque do motor, que é pertinente à corrente que passa por ele, ao campo magnético, à área da espira, vezes o seno do ângulo que ele rotaciona quando ele chega na amplitude máxima, ou no torque máximo. Ok? Vamos mais adiante. Então, como princípio de funcionamento, eu tenho as seguintes equações. Como eu tenho torque, eu mostrei para vocês, o torque é igual à força vezes o momento do braço de alavanca, tá? A distância do braço de alavanca. Então, o meu torque, ele também precisa saber o quê? Do cálculo da força, que isso vai me determinar com que a máquina está girando ou está fazendo o seu processo. A minha força, ela é calculada como o campo magnético, a corrente que está circulando por ele, o comprimento da espira, vezes o seno, quando este ângulo chegar ao quê? Ao patamar máximo. Quando esse ângulo chega ao patamar máximo, é quando ele chega a 90 graus, tá? Quando ele chega a 90 graus, o seno do ângulo é igual a 1. Então, quando o meu ângulo for de 90 graus, a minha força é máxima, tá bom? Muito bem. Com relação à minha velocidade, eu posso fazer a seguinte mudança. Se eu quiser fazer essa mudança de radianos para segundos, eu só pego 2π, porque a velocidade angular de uma máquina ou de qualquer coisa que tenha ondas eletromagnéticas é determinado por 2π vezes a frequência, é determinada a partir do quê? 2π dividido pela velocidade em rotações por minuto, dividido por 60, devido ao fato de que 1 minuto corresponde a 60 segundos.
Já a minha velocidade de rotação, ela é determinada pela minha densidade de carga, pela sua o quê? Tensão fornecida. Beleza. O que acontece? Densidade de carga que nós temos, ela é calculada pelo quê? A corrente que está circulando pela máquina dividido pela a área da secção que essa corrente está passando. Ok? Então, todas as vezes que você vir falar de densidade de corrente, é igual ao quê? Corrente circulando por uma determinada área. Beleza. O meu outro princípio de funcionamento, com relação ao torque, ele me relata o seguinte, que o meu torque é diretamente proporcional à minha constante de indução, onde cada motor tem a sua, seja ele contínuo ou alternado, pela corrente que está passando internamente, ou seja, a corrente induzida que gera campo eletromagnético. O número de polos é determinado de acordo com a equação 120 vezes F vezes o número de rotações, tá? O número de polos, perdão, o número de polos desse motor, ok? E por que é 120, professor? É pelo fato do seguinte. Vou pegar aqui. Dentro da trigonometria, eu tenho o que nós chamamos de ciclo trigonométrico. Eu tenho o que nós chamamos de ciclo trigonométrico. Deixa eu aumentar a espessura aqui. O ciclo trigonométrico, ele é dividido dessa forma, tá? Onde eu tenho 4 partes e no ciclo eu tenho 360 graus. Então, aqui vai ser 0. E como eu tenho 360 graus, é 360 dividido por 4 partes. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Então, você pega o 360 dividido por 4, vai dar 90 graus. Então, aqui até aqui vai ser 90 graus. De 0 a 90. 90 com mais 90, 180. 180 com mais 90, 270. E 270 mais 90, 360. Então, o que acontece? Como vocês viram aqui comigo, que é o seno do ângulo, o que acontece? Na trigonometria, o meu seno, ele varia na direção em Y. Aqui, ó, eixo Y, eixo X. Como que acontece? O meu eixo, os senos, é o eixo trigonométrico aqui em cima, que eu vou colocar numa outra cor aqui, verde, vamos supor. Ou um amarelo, deixa eu ver aqui, um amarelo está melhor, deixa eu aumentar a espessura. Então, o meu seno, ele varia aqui em cima, dessa forma, o eixo Y. Então, o que acontece? Ele é positivo, como se fosse um relógio, mas em sentido anti-horário. O meu seno, ele vai crescendo a partir daqui, ó, primeiro quadrante, que tem essa parte 1. Ele vai crescendo. Ele chega até o ponto máximo de 90 graus. Por isso que seno de 90 é 1, porque o raio desse ciclo é unitário. Daqui, desse ponto até aqui, é igual a 1. Então, quando chega até 90 graus, minha espira faz 90 graus, ela tem o torque máximo. Até o momento que ele vai passando e vai crescendo, decrescendo, até o momento que o meu seno aqui fica positivo também. E o que acontece? Aqui é o local aonde eu tenho o meu máximo tolerável com relação ao quê? Ao meu torque que vai ser gerado e também à minha velocidade de
a minha velocidade concernente a essa máquina, tá ok? Então, por isso, desse 120 graus, tá ok? Beleza? E por que isso, professor? Também pelo fato de que em 360 graus, a maioria das minhas máquinas, elas têm o quê? 3 polos, 3 ímãs. Então, se eu divido aqui por 3, isso vai me dar também 120 graus. Então, essas são as duas explicações para o valor desse 120, vezes a frequência, dividido pelo o número de polos, ok? Então, nos motores do tipo síncrono, a minha velocidade síncrona, ou seja, o número de rotações que vai ter, é determinado a partir do quê? Da velocidade síncrona menos a velocidade motor pelo número de polos deste motor. Aqui você já está vendo como que o motor shunt ele é o quê? Visto na prática. Nós temos o eixo de rotação, a armadura do motor, o estator, as escovas que ficam aqui dentro, o fio do motor, o comutador, a escova e também o eixo de rotação, ok? Então, o nosso motor ele é internamente dessa forma e apresenta um ímã permanente ao anel de aço, como está sendo mostrado aqui, ok? E todos eles funcionam a partir da lei da indução de Faraday. Motores síncronos e motores assíncronos, ok? Esses motores, quando falar que é síncrono, é alimentado por corrente alternada, ok? E enquanto que o rotor é alimentado por corrente contínua. Já os motores do tipo assíncrono já são o quê? O inverso, ok? Eles têm o quê? São mais utilizados em processo de indução trifásica, ou seja, que eu tenho aquela ligação ou estrela ou então em triângulo, tá bom? Muito bem. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Pode continuar? Alguma dúvida até aqui? Então, vou continuar. Com relação à corrente alternada e ao motor de corrente contínua. Se eu quero uma velocidade aparentemente constante, eu utilizo um motor de indução ou síncrono para alternado. E para a corrente contínua, eu uso o motor do tipo shunt. Já se a minha velocidade é semi-constante, no motor de corrente alternada, eu vou utilizar o motor de indução. Já no de corrente contínua, eu tenho o motor do tipo coupled. E se eu quero variar a minha velocidade, com aumento ou decrescência de carga, eu vou utilizar o motor de indução com resistência variável para alternada e motor em série para o quê? Se for do tipo contínuo. Nesse caso aqui, eu mostro para vocês como são os gráficos com relação ao torque, ao intervalo de tempo de operação, com relação à velocidade. Se o meu motor ele for bobinado, ele tem um torque muito elevado, não, uma velocidade muito elevada, que vai decrescendo até se estabilizar num torque mais o quê? Mais controlado. Já o meu motor bobinado do tipo em série, se eu colocar isso aqui, derivação, ou em série, ou bobinado composto, são técnicas que nós utilizamos para fazer o quê? Controle de velocidade ou controle de técnica, ou controle de carga, ok? Ou de velocidade, perdão. Então, se eu quero que o meu motor ele tenha uma velocidade muito alta e depois vai se estabilizando com um torque também estável, eu utilizo ele em derivação. Se o meu motor é bobinado em série e ele tem uma velocidade já muito alta e vai decrescendo rapidamente e o meu torque fica aumentando também com esse tempo, eu utilizo ele em série, tá? Isso aí em série com relação a outro motor ou também a ligação com relação a outra parte imantada dentro de uma outra máquina. Se eu quero que a minha velocidade ela tenha um valor muito alto de início, mas depois vai decrescendo e meu motor se estabiliza, eu coloco esse motor do tipo CC em técnica composta, tá? Com relação a isso, nós temos aqui essa tabela com os diferentes tipos de motores para que eu possa o quê?
trabalhar da melhor forma possível, dependendo daquilo que eu estou precisando dentro da indústria. Por exemplo, para bombas e ventiladores, eu utilizo o quê? Eu utilizo um motor de indução de gaiola, ou seja, trifásico. Pode ser um motor do tipo Shunt, por exemplo. Para um motor e eu preciso de pequenos guinchos, serras ou pontes rolantes, eu utilizo a indução do tipo gaiola, com o quê? Elevado deslizamento. Tá? Então, nisso aí, eu posso utilizar um motor do tipo em série. E já o rebobinado é para quando ele tem compressores a ar, elevadores, pontes rolantes, entre outros. Tá, ok? Com relação à potência, ou potência de saída, ou potência nominal, eu tenho eles vindo em tipo HP, unidade HP, ou em kilowatt. Se eles vierem do tipo que... perdão, se eles vierem desse tipo, você quer calcular o rendimento, é só você pegar o quê? A potência nominal dividido pela potência de entrada. E se você quiser ele em kilowatt, é só você multiplicar por 0,46, que vai dar em quê? Em HP, ou então em 0,36, se você quer em cavalo-vapor, ou CV. Neste caso aqui, como tudo é automatizado, nós temos diversas funções de transferência. Professor, o que é uma função de transferência? Uma função de transferência é um equacionamento onde eu tenho aqui em cima polos e aqui embaixo nós temos os zeros, que são as raízes da equação, onde eu posso alocar isso aqui, um polo ou zero, e isso vai me dar o quê? Variação na velocidade, ou então variação no quê? No meu torque. No caso desse motor, eu peguei essa função de transferência, e como vocês viram aqui, se eu for pegar o meu polo, eu tenho que igualar toda essa equação aqui igual a zero, assim como a de baixo. E hoje nós temos softwares que fazem isso, como o MATLAB, por exemplo. E eu descubro que aqui em cima, por exemplo, a minha raiz é igual a menos meio. Então, meu polo aqui, ó, e está em círculo, está em menos meio. Enquanto que as minhas outras raízes estão mais ou menos aqui em x, tá? E que mostram que, a partir daqui da direita, o meu motor, ele fica o quê? Instável. Então, começa com estável e ele vai caminhando a instável. Devido à direita o quê, professor? Se aqui de 0 à esquerda aqui eu tenho o maior número de zeros possíveis, que são representados por x, significa que a minha máquina está operando de modo o quê? Ideal. Se não, se ela tem maiores lados aqui da esquerda, ela está instável. Ok? Então, isso é possível de ver a partir desse gráfico, que depois do tempo de 5 segundos, e vai entrando em 6, o meu motor ele fica o quê? Um variável, velocidade angular variável. Da mesma coisa, o meu torque, ok? Então, o que acontece? O meu torque também, depois de 5 segundos, depois de 4 segundos e alguma coisa, ele fica o quê? Instável, tá? Então, ele vai decrescendo. E tudo isso você faz a partir de dados e análises do quê? Das funções de transferência. Aqui nós temos a magnitude em decibéis, que vai decrescendo também, enquanto que a minha frequência, em parte degrau, ela vai o quê? Aumentando. Se isso aqui não for controlado, isso pode gerar um sobreaquecimento acima do normal no motor, e o que pode fazer com que haja o quê? Corrosão interna de material. Então, com relação a isso, nós temos as vantagens e desvantagens de cada uma dessas máquinas. No motor do tipo CC, eu posso controlar a velocidade, uma ampla variedade de valores. Ele é mais fácil de reverter o sentido de rotação e também frear, e não está sujeito aos harmônicos ou às impurezas que vêm eletromagneticamente dentro, junto com a corrente, que é o quê? Que é enviada para das concessionárias, para as fábricas, para a indústria. O seu custo é baixo, tá? E sua estrutura já é mais simples. Mas como desvantagens, ele tem que
que as escovas não podem ser alimentadas por nenhum transformador e também o seu custo de manutenção ele é maior, tá? E com relação ao motor do tipo CA, ele tem menor tempo de resposta, tá? Então ele age bem rápido. Eles são mais baratos, em desvantagem aos motores de corrente contínua que são mais caros. E como desvantagens, eles exigem maior manutenção, tá? E com relação à sua manutenção, as suas peças não são mais caras. O motor de corrente contínua, ele já é mais caro. E eles têm maior o quê? Maior visibilidade e também maior número dentro das indústrias, em decorrência que o motor de corrente CC, ele já não tem maior visibilidade assim, tá? E como equipamentos de proteção para o motor, nós temos a chave seccionadora, os fusíveis, o contator e o relé térmico, ok? Tudo para garantir a integridade e o bom funcionamento da nossa máquina. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Não, professor, na minha parte está tranquilo.